Olá, que Deus ele possa fazer resplandecer a luz divina sobre a sua vida, trazendo para você paz, vida, alegria. E eu creio que hoje, nesse culto, você vai receber muitas bênçãos e direção para que a sua vida ela possa se transformar, ela possa mudar. E uma vez ela mudando, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado, seja engrandecido, seja magnificado. Se coloque de pé para a gente entrar na presença de Deus. Quem tem a sua água, levanta ela para os céus, que nós iremos orar e pedir a Ele para curar você. Você sabe que hoje há muitas pessoas doentes, pessoas enfermas, pessoas perturbadas, possessas de demônios, que elas não conseguem nem por um minuto sequer parar para clamar a Deus. Então, glória a Deus que você está conseguindo aqui, está acompanhando esse culto. Espero eu que você assista até o final, porque no final desse culto eu vou profetizar uma bênção sobre a sua vida e a sua semana será uma semana de muitas vitórias e de muito milagre. Levanta a água. Senhor, nós entramos na tua santa presença e pedimos ao Senhor misericórdia, compaixão. Pedimos ao Senhor que manifeste a tua glória, meu Pai, para curar, libertar, trazer para a vida dessa pessoa o que não existe. O Senhor, meu Pai, tem o poder de fazer o impossível. A tua palavra diz que o que é impossível para os homens é possível para o Senhor. Então talvez se tornou impossível para ela ser curada, ser liberta, ser próspera, ser de Deus. Então, meu Pai, eu invoco agora a tua voz, a tua mão, que a tua mão seja estendida, meu Pai, em direção a essas pessoas, para que ela seja curada, meu Pai, liberta e transformada. Meu Deus, faz o teu poder se manifestar nessa casa, arrancando o fio das drogas, arrancando a depressão, a insônia, a tristeza, meu Pai. Meu Deus, que o poder do Senhor opere na nossa fraqueza. Levanta a água, levanta as mãos. A tua mão não está encolhida para que não possa salvar. Então, meu Deus, cumpra a tua palavra em nossas vidas. E que essa pessoa que assiste esse culto, seja qual a situação dela hoje, ela vai contar um grande testemunho, um grande milagre. Seja alguém que está no hospital, no leito de dor, no vício, depressiva, o poder do Senhor opera agora. Consagra, toma a sua água. Levante as suas mãos, seja curada. O poder de Deus opera na sua vida agora. Esse mal que te assombra, esse mal que impede você de vencer, seja ele expulso da sua vida. O nódulo desaparece, o câncer seque, essa ferida feche, essa angústia desapareça da sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo isso em nome do Pai, do Filho, e declaro a sua cura, declaro o seu milagre e declaro a sua vitória. Feche as mãos, diga: eu tomo posse dessa vitória. E os que crêem, digo: assim seja, e diga: graças a Deus. Está curada. Essa é a minha fé. Ainda que você talvez diga assim: eu não tenho fé. Então, eu uso a minha fé em seu favor, para você se colocar de pé, para você se levantar, como
aquele profeta que profetizou sobre os ossos secos e se tornou um exército. Você se torna um exército forte, porque em nome de Jesus eu profetizo que já não há mais doença, já não há mais tristeza, angústia, não tem mais motivo da senhora que está assistindo esse culto ficar triste. Não há mais motivo de você que está assistindo esse culto ficar desesperada, porque o poder de Deus, Ele operou na sua fraqueza, na sua debilidade. Antes de você sentar, eu quero que você levante as suas mãos direitas, porque eu quero abençoar a sua casa. A Bíblia diz que Moisés, enquanto ele estava com as mãos estendidas, o povo vencia. E até muito interessante isso, que... Deixa eu baixar aqui. Muito interessante isso, porque quando os servos de Moisés viu que ele estava cansando, eles iam lá e seguravam as mãos de Moisés, porque eles sabiam que enquanto Moisés estivesse com as mãos erguidas, o povo vencia. Se Moisés abaixasse as mãos, o povo padecia. Então, eu quero que você levante as mãos direitas, porque eu vou declarar que você seja a voz de Deus dentro da sua casa, uma autoridade de Deus na sua casa, para que o mal ele veja suas mãos levantadas e respeite, não entre na sua casa. Você vê que tem casa que o diabo tem entrado, tem fazido uma bagunça, uma bardéia, e sai e deixa aquela confusão, porque não tem ninguém ali que está com as mãos estendidas para impedir que o diabo entre. Então nós vamos estender as mãos. Meu Pai, nós estendemos as mãos agora e abençoamos toda a família. Que o familiar que está enfrentando guerra, que ele venha vencer. Aquele que está enfrentando batalha, ele venha tomar posse e dar vitória, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu determino e profetizo que essas pessoas que estão com as mãos erguidas se tornam voz do Senhor dentro dessa casa, voz de autoridade dentro dessa casa, para banir, para expulsar, para dar voz de expulsão a Satanás. Meu Deus, que essa casa seja abençoada, que essa casa seja iluminada e que o poder do Senhor possa operar na vida de cada uma dessas pessoas. Fala assim: Senhor Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria, e eu tenho certeza que o milagre já aconteceu. E os que creem, digam assim seja, e diga graças a Deus. Você precisa de vestir dessa autoridade. E o que é vestir dessa autoridade, pastor? É você crer que você está de posse dela, para que no momento de luta difícil, você possa erguer suas mãos e determinar e o milagre acontecer na sua vida. Às vezes, dentro da sua casa, ou talvez até você mesmo, crê, tem fé, mas quando você vê um problema, você se encolhe. Não, você tem que crescer no meio do problema. Crescer, pastor, mas eu estou fazendo o contrário, isso mesmo, porque é normal a gente enfrentar uma dificuldade e encolher. Mas na dificuldade, nós que somos de Deus, nós precisamos de crescer em autoridade, em fé. Senão o problema nunca será resolvido. Eu vou, antes de você sentar, orar pelos dizimistas
e vou consagrar. Pega o seu azeite aí, unja a sua cabeça, igual eu fiz aqui. Eu vou consagrar os dizimistas. Se você não é fiel a Deus, passa a ser. Ou se você talvez não tenha sido fiel nessa obra, passa a ser. Você vai ver que Deus ele vai honrar você cada dia mais. Só uma coisa eu quero deixar para você. Eu recebi uma pergunta essa semana e a pessoa falou assim: pastor, ajuda uma pessoa. Eu perguntei a ela: você está sendo já fiel dizimista? Você é um dizimista? Ela disse assim: não, pastor, eu ajudo uma pessoa. Deixa eu falar uma coisa para você. O dízimo, você pode ajudar quem você quiser, mas ajuda não substitui sua fidelidade. Fidelidade é uma coisa em você que você está servindo a Deus numa obra, num ministério, para que continue sendo propagado a palavra de Deus. Oferta é aquilo que você faz o seu voto, você doa, você ajuda alguém. Então você precisa saber separar isso. Porque senão você acha que você ajuda, por exemplo, você chega lá no sinal, dá uma esmola para alguém, você está achando que você está sendo fiel a Deus. Deixa o diabo te enganar, não. Usa a fé, vamos seguir os princípios que Deus vai te honrar, tá bom? Feche os seus olhos. Espírito Santo, eu abençoo aqui a vida de todos os fiéis e que o Senhor possa honrar, abençoar, multiplicar, fazer com que os empregos sejam protegidos, a empresa seja guardada, a luz do Senhor possa brilhar nesses caminhos e que o Senhor, meu Pai, possa manifestar a tua glória. Espírito Santo, faz o teu poder chegar até a vida dessa pessoa, trazendo paz, harmonia e milagre. Unge a sua cabeça, meu Pai, que haja cura, que ela seja separada para prosperar, separada para ser abençoada. Espírito Santo, honra essa pessoa. Honra os dizimistas da igreja, o bom samaritano. Que eles sejam abençoados pela fé. Você que crê, põe a mão na cabeça, fala: eu recebo essa consagração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí, acabando o culto, você pode devolver o seu dízimo, ou você pode ir numa casa lotérica também, fazer o depósito da sua fidelidade e Deus vai te honrar. Aí você me manda o nome, porque nós vamos estar todos os dias orando por você. Tá bom? Abra sua Bíblia, por favor. Pode se sentar. Em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Nós vamos fazer um propósito esse mês. Já eu vou falar, mas eu preciso que você se empenhe essa semana, porque todo mundo que quer uma vitória, você veja que às vezes a pessoa passa mal, fica doente e ela vai para o hospital, ela fica lá horas esperando porque ela quer resolver a situação. Então essa semana eu quero que você se empenhe. Eu vou falar mais sobre isso, tá bom? Mas agora vamos na palavra aqui, edificar a sua vida espiritual. Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos capítulo 4, versículo 26.
Pode se assentar. Você que está em casa também, pode se assentar. Toda vez que você participar do culto em casa, na hora da oração, fique em pé. Na hora da consagração, fique em pé. Na hora das orações também. Você não está na sua casa apenas. Você está participando de um culto a Deus. Você está cultuando a Deus, reverenciando a Deus. É como se você estivesse aqui comigo. E se eu orasse, você ficaria de pé. Se eu pedisse você para se consagrar, você iria se consagrar. Então, não fica assistindo um culto jogada. Por exemplo, não é só porque é na sua casa, você vai participar do culto jogada na cama. Aí o pastor ora, você nem mexe. Não. Vamos participar, vamos cultuar a Deus para que você seja abençoado. A Bíblia diz assim, olha, capítulo 24, versículo 26. Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja dormindo, quer ele esteja acordado, ela brota, cresce, sem ele saber como isso aconteceu. E a própria terra que dá o seu fruto, primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortar com a foice, pois chegou o tempo de colheita. Então, o que eu quero que você entenda com isso? Quando nós somos de Deus, quando a gente aceita o reino de Deus dentro de nós não estamos preocupados e não vamos preocupar com o resultado do que nós estamos fazendo. Porque, por exemplo, se eu dobro os meus joelhos, oro, e eu sei que eu orei a Deus, eu estou trazendo o reino de Deus para dentro de mim. Mais cedo ou mais tarde vai brotar, vai vir a planta, vai vir o fruto, daqui a pouco eu estou colhendo. O que eu não posso ser é como os incrédulos, que nem plantou e quer ter resultado. Nós que somos cristãos e sabemos do reino de Deus, a nossa preocupação é apenas plantar. A gente mantém uma vida com Deus, a gente mantém longe da aparência do mal, a gente planta a nossa semente. Nós temos orado, jejuado, lido a Bíblia. Então isso tudo é uma plantação no reino de Deus. Vai chegar uma hora que nós vamos colher tanto os frutos da nossa dedicação, como também entraremos no reino dos céus, no momento certo, na hora certa. Muitos irão antes de Jesus voltar, outros Jesus irá buscar a igreja e estarão aqui prontos. Só que, às vezes, o erro de muito cristão, que ele planta uma semente e por ele não ver o resultado, ele para de plantar. É o que Jesus disse, o reino de Deus é semelhante a um homem que joga semente. Que esteja acordado ou não é a função dele fazer a semente brotar, crescer. A própria terra faz isso acontecer. E a gente também é assim. Não é função nossa, por exemplo, nos livrar. Quem nos livra é Deus, mas nós temos que plantar a semente do livramento. Nós temos que plantar a semente da salvação. Nós temos que plantar a semente da retidão, da vida com Deus. A nossa obrigação como cristão é plantar. Plantar hoje, plantar amanhã, plantar terça, quarta, quinta, sexta e até Jesus voltar. E aí a nossa vida será cheia de bênção.
O que acontece? Hoje as pessoas estão indo em busca da bênção. Não tem bênção para ela, porque ela não plantou. Entende? As pessoas estão atrás, por exemplo, vem que você vai ser curado, ela vai atrás da cura. Mas ela não plantou a semente da cura. Ela não dedicou. Muitas pessoas que são curadas, elas têm que plantar sua semente na sua vida espiritual. E chega uma hora o milagre acontece. Outras, pela misericórdia de Deus, ela é curada ali. Mas a intenção do Senhor Jesus não é curar você e te largar. A intenção do Senhor Jesus é que você primeiro seja salva e depois Ele te cure. Há pessoas que estão procurando a cura e não está nem aí para a salvação. Então, eu e você, ou você que está aqui me assistindo, que quer ser salvo, quer andar com Jesus, você precisa de aprender esse princípio. Todo dia de te plantar. Planta hoje, planta amanhã, planta de tarde, planta de noite, todo dia planta. Planta, planta, planta. Pastor, que dia eu vou colher? Não preocupa com isso. A hora vai chegar e você não vai nem saber como aquilo aconteceu. Mas você plantou. Tem gente que é de Deus só quando elas sofrem luta. Mas quando está tudo bem, ela não está nem para Deus. Ela está querendo curtir a vida. Mas quando vem um problema, ela quer orar. E quer que amanhã venha a resposta. Deus não é o nosso escravo. Deus é o nosso Senhor. E Ele nem quer que sejamos escravos dEle. Ele quer que, a Bíblia diz que Ele quer chamar a gente de amigo. Mas para isso acontecer, eu tenho que todo dia me dedicar, plantar, me afastar do mal, andar com Deus, perseverar na palavra, perseverar na sã doutrina. Eu tenho dúvida, eu tenho que me envolver com Deus. Por exemplo, você tem alguma dúvida, alguma coisa, me chame que eu vou lhe atender. Eu vou te orientar para que você possa continuar caminhando e plantando, plantando, plantando. Porque quando você está plantando, você está colhendo. Por exemplo, você planta a semente hoje e você continua plantando, na próxima semana, você não está vendo o resultado da semente da próxima semana, mas você vai colher o resultado dessa semente que você plantou hoje. É assim. Ora, leia a Bíblia, cuide da sua vida, rega a sua vida espiritual, porque tem um monte de cristão. Deixa eu falar uma coisa para vocês de coração. Problemas, todos nós vamos ter. Tem gente que acha que é porque ela aceitou Jesus que ela vai viver no mar de rosa, tudo tranquilo. Ó Senhor, eu quero prosperidade, toma. Ó Senhor, eu quero... Não é assim. A vida aqui na terra é uma luta, é uma guerra. Mas quando eu estou com Jesus, obedecendo a Jesus, eu não fico quebrando cabeça, eu vou na direção certa. E para mim, tem problemas? Tem, mas pelo fato de eu estar na direção certa, aqueles problemas se tornam apenas aprendizado para mim. O que a gente vê hoje? Um monte de cristão chorando, desesperado, sem força. Pastor, isso, aquilo. Mas por quê? Porque fui relaxado em plantar semente no reino de Deus. Se nós temos que fazer isso aqui na terra, na vida econômica, na família, em todas as áreas da vida, imagina no mundo espiritual. Imagine no mundo cristão. Então eu quero que você aprenda isso. Todos os dias eu preciso de plantar
a minha semente para o reino de Deus. Orar, jejuar, ler a Bíblia, acordar de madrugada, me afastar do mal, andar com Deus, ver se eu estou atendendo à vontade de Deus, porque às vezes você está fazendo a vontade de um homem. Quantas vezes eu vi muita gente fazendo a vontade do pastor, mas a vontade de Deus mesmo deixava de lado. Então você precisa de aprender todos os dias a fazer a vontade de Deus. É a vontade de Deus que interessa. É a vontade de Deus que importa. É a vontade de Deus que vai te abençoar. É a vontade de Deus que vai te livrar. É a vontade de Deus que vai te salvar. É claro que, como eu estou aqui ensinando você, eu estou te direcionando a fazer a vontade de Deus. Mas você tem que plantar sua semente. Põe na balança. Eu trabalho o mesmo tanto, ou vamos melhorar a pergunta. Eu me dedico o mesmo tanto para a Deus como eu me dedico ao mesmo tanto ao trabalho? Ou você só ora a Deus para abençoar o seu trabalho, você só está interessado ao trabalho? Deus só é aquele que vai te abençoar. Por isso que muitos não mudam de vida. Porque, e não estou falando apenas de mudar de vida financeiramente, não. É mudar sua mente. É mudar seus pensamentos. É transformar uma renovação de mente. Muitos não têm. Porque elas não se empenham aqui. Não precisa de você, pastor, mas eu trabalho 8 horas, vou ficar 8 horas na Bíblia. Não. Mas você pode ler 1 hora a Bíblia. Ou então ler 20 minutos a Bíblia. Orar, falar com Deus, conversar com Deus em 1 hora. Vai ser como se você fizesse o seu dia. Seria bom você sempre fazer isso pela manhã. Porque você está plantando a sua semente. Aí chega um trabalho, você encontra uma luta, mas você leu a Bíblia. E talvez naquele versículo que você leu, naquele texto que você leu, está a solução do problema que você está enfrentando. Mas às vezes você sai desesperado de casa, sai de qualquer jeito, nem dedica a palavra. Por isso que não transforma. Então a partir de hoje eu quero que você aprenda isso e faça isso. Porque só ouvir não muda nada. Você tem que ouvir e praticar. Porque se você ouvindo e começar a praticar, todos os dias você lê a Bíblia, pedir direção a Deus, mas não lê a Bíblia. Ai Deus, eu estou com aquele problema, eu preciso de uma solução. Não é isso, você vai ler por ler, ler para dedicar, ler para crescer, e vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, e vai. Chegar lá no seu trabalho, você vai saber. Quando houver o problema, você vai saber certinho o que vai fazer. Por exemplo, tem na Bíblia que Jesus fala assim, ó, antes de construir uma casa, veja se pode concluir, para que no meio dela não fique com vergonha e não tenha dinheiro desse jeito que ele fala, para que você não possa acabar. Então, para que eu vou entrar? Aí você está lá no seu trabalho, aí alguém vem e te oferece uma coisa. Para que eu vou entrar numa coisa que, sem primeiro eu saber se eu posso ou não concluir? É bíblico, mas muitas vezes tem gente que fica abraçando as coisas, não é pela fé, aí é para pegar nas coisas, depois aquilo mata ela. Então vamos vigiar, vamos ler a Bíblia, dedicar a palavra de Deus. Feche seus olhos, fique de pé. Senhor, eu peço agora que o poder do Senhor venha se manifestar, para fazer essa palavra se cumprir na vida dela, meu Pai. De maneira que, a partir de hoje, ela se dedique dia após dia à Tua palavra. E ela veja como essa dedicação, uma semente que ela está plantando, para que ela seja honrada, abençoada. Fala assim, Senhor Jesus, salva minha alma, e cuida da minha vida, pois nas Tuas mãos eu entrego os meus caminhos, entrego a minha vida, em nome de Jesus.
Senhor, eu oro por essas pessoas. Traga paz para ela, sustento, e que a tua palavra seja alimento para a alma dela. Receba a paz aí agora, o carinho, o cuidado de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus. E você que crê, diga: eu recebo a paz de Jesus na minha vida. E os que creem, digam amém. Olha, antes de eu terminar o nosso culto, eu vou fazer um propósito a partir de hoje, meia-noite. Aliás, a partir de amanhã, meia-noite. Todos vocês estão com um problema financeiro, principalmente financeiro, viu? Financeiro, familiar, saúde. A Bíblia diz assim, olha: então apregoei ali um jejum. Deixa eu baixar. Então apregoei ali um jejum junto ao rio, para humilhar perante a Deus, para pedir jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei ajuda. A boa mão de Deus é sobre todos os que buscam para eles, mas sua força e sua ira contra os que abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso, e Deus nos concedeu. O que nós vamos fazer? O que eu vou fazer?